Eu tô hoje aqui com a Raíssa Costa. A Raíssa, ela já foi analista de ESG, hoje ela trabalha com RH, e ela trabalha com RH promovendo essa questão, né, da inclusão também, da diversidade da inclusão. Ela é geógrafa, ela não é do direito, tá, gente? Mas ela tá fazendo um mestrado em diversidade e inclusão. Vou até pedir para ela falar um pouquinho sobre a tese de mestrado dela, que tem tudo a ver com o tema que a gente está trazendo aqui hoje. E é isso. Então, pode se apresentar. Seja bem-vinda, Raíssa. Toma o microfone. Obrigada, Isa. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu agradeço esse convite por estar aqui falando desse tema que ele é tão importante. Eu acho que vai ser muito proveitoso poder trocar com vocês. Então, eu trouxe alguns pontos, né, para instigar a nossa discussão. E a ideia é que vocês perguntem e eu responda, ou vocês respondam também, para que a gente possa construir juntos todo esse conteúdo que vai ser muito enriquecedor. Vou te passar, por favor. Mas antes, Sais, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você. Sim. Ela já fez a apresentação dela aqui para nós. Bom, eu gosto de reforçar, né, que eu sou mãe da Dorothy. A Dorothy tem 3 anos de idade, né? A maternidade, ela é uma dimensão que a gente considera dentro de diversidade, equidade e inclusão. É muito importante, é muito transformadora. Eu sou geógrafa, cursei geografia na PUC, né, me formei no ano de 2013, e desde então eu não atuei como tal, mas trabalhei muito com educação corporativa e passei por diversas áreas diferentes. O meu encontro com a diversidade e inclusão ele aconteceu de maneira orgânica, quando estava trabalhando numa das startups de Belo Horizonte e tive o primeiro contato com grupos de afinidade. E, a partir de então, me apaixonei pelo tema, né? Fui sempre muito ativa, me envolvi em trabalhos voluntários e decidi que queria trabalhar com isso. Foi quando eu fiz a minha virada de chave e, desde então, eu tenho trabalhado dentro de setor de pessoas e com desenvolvimento de estratégias e apoio em transformação cultural ligadas a essa temática. Eu sou bolsista no mestrado da Fundação Dom Cabral, então eu curso mestrado profissional em administração. Faço parte de um programa de ações afirmativas, né? E escolhi como tema da minha dissertação o envolvimento de lideranças, né, C-levels, com as estratégias de diversidade e inclusão e qual que é o impacto desse envolvimento. Porque o que a gente vê no dia a dia é que essas estratégias elas são mais difíceis de serem escaladas dentro das organizações, muito em função do não entendimento dessa importância. Então, a ideia é continuar uma pesquisa para trazer esse diagnóstico e também para começar a comunicar diversidade, equidade e inclusão de uma maneira muito mais estruturada, menos subjetiva, para que a gente possa oferecer recursos para decisões baseadas em dados, né? Porque hoje a gente ainda tem muito da subjetividade no nosso cotidiano. Por favor, o próximo. Vocês já devem ter ouvido sobre esse teste do pescoço. Ele é muito interessante e eu entendi que, para mim, como mulher preta, ele sempre foi natural, né? De eu chegar nos lugares e observar e procurar os semelhantes. Então, eu acho bem interessante a gente virar a cabeça, olhar para quem está aqui, para a gente entender o quanto no nosso cotidiano a gente ainda está fechado dentro de alguns grupos. Então, majoritariamente, eu vejo aqui mulheres, né? São 2 homens e mais 2 também, mas o interesse ainda é muito feminino. É das pessoas de grupos subrepresentados, como pessoas pretas, LGBTQIAP+. Agora tem se falado muito mais do grupo de mais 40, mais 50. Então, trazer esse teste do pescoço para a gente começar a identificar nos espaços de poder que a gente ocupa, dentro das nossas áreas, o quanto a gente não tem conseguido trazer a diversidade para a prática. A falta de diversidade nesses espaços que a gente ocupa é um sintoma de todas essas desigualdades, de todas essas incoerências que a gente tenta buscar, né, como solução quando se trabalha com diversidade, equidade e inclusão. Tá? Vamos para o próximo. A Isadora... Peraí, eu quero fazer uma pergunta. Sim, eu ia te falar da provocação mesmo. Não, mas inicialmente eu queria perguntar o que funciona desse teste do pescoço? Como funciona isso? Porque eu nunca ouvi falar. Alguém aqui já ouviu falar do teste do pescoço? Todo mundo
Então, volta. Como funciona isso? É uma coisa bastante simples, obrigada pela pergunta, né? Porque para mim já está óbvio e eu tenho aprendido que às vezes o que é óbvio para a gente precisa ser dito, precisa ser comunicado, que é um processo de construção. O teste do pescoço ele é basicamente um exercício de observação do ambiente e das nossas relações sociais. Então, é literalmente quando você está num espaço, você virar para um lado, virar para o outro e avaliar o quanto aquele espaço apresenta uma diversidade de pessoas, seja de gênero, seja de raça, ou até mesmo em relação a culturas diferentes, a religiosidades diferentes. Então, aqui a gente observando quanto a gente está de diversidade aqui, temos a maioria das participantes mulheres, poucos homens. E se a gente vai observar a questão de raça, por exemplo, pouquíssimas pessoas são negras. Então, isso é um sintoma, né, do quanto que determinados espaços, eles ou não comportam, ou eles ainda não estão preparados, ou eles ainda não incluem todas essas pessoas, toda essa diversidade que é representativa. E a gente tem que fazer essa comparação considerando a nossa sociedade. Então, nós somos mais de 50% negros. Agora, será que faz sentido, de repente, num restaurante, num domingo, não ter negros sentados consumindo ou só servindo? Então, esse teste ele é um pouco difícil quando a gente começa a ver, né? Mas ele faz parte da nossa conscientização. É trazer para o nosso consciente que os nossos comportamentos eles reproduzem muitos vieses e a gente aceita muitas situações que a gente poderia atuar para melhorar. Então, esse teste do pescoço é esse exercício crítico, né? Da gente ler ali a nossa sociedade, ler a composição e começar a pensar em soluções de inclusão. Tá bem? Eles colocaram provocativa, né? Que eles colocaram lambes nos principais bares e restaurantes, falando assim, as pessoas pretas aqui estão se divertindo ou trabalhando. E pegaram isso como motivo para reflexão, isso é bem legal, assim, causou um impacto muito grande, né? Saindo desses vídeos. E isso é extremamente marcante, Cris. Obrigada pela a íntima, né? É muito marcante, assim, porque eu, como bolsista, estou dentro de um local de privilégio. Não sei se vocês conhecem, mas a Fundação Dom Cabral fica dentro do Alphaville, na Lagoa dos Ingleses, né? Caríssima. E é muito interessante, assim, que dentro da turma de 50 pessoas, somos 3 ou 4 pretos, né? E quando a gente... São bolsistas ou não? Eu não tenho certeza de todos, mas uma eu tenho certeza que é bolsista também. E quando a gente sai para almoçar ali na região, né, muita gente se divertindo, famílias brancas, colegas brancos, e as pessoas pretas estão na posição de servir, né? Então, tanto que é bem curioso, assim, observar, causa um certo incômodo, mas também traz uma perspectiva de que existe algo a ser feito, né, para gerar oportunidade de desenvolvimento para outras pessoas também, né? A própria fundação tem essa intencionalidade de oferecer diversas bolsas em diversos programas, porque ela entende que ela está ali numa posição de influência também, certo? Então, assim, quando a Isa me trouxe para conversar, a gente bateu muito na tecla de, poxa, a gente sabe que diversidade é importante, a gente entende que existem essas diferenças, mas qual que é o impacto disso? Porque a minha crítica, quando eu chamei a Raíssa para conversar, a gente pensou assim, como que a gente vai trazer essa questão da diversidade e inclusão, que é exatamente o que a gente estava discutindo aqui um pouco antes da gente começar. Hoje em dia, as pessoas acham que diversidade e inclusão é basicamente a cor da sua pele, se você é índio, se você é preto, se você é pardo, se você é branco, se tem essa representatividade relacionada à cor da sua pele, eu enxergo assim, e muito em relação também a pessoas LGBTQ+.
Então, até para os próprios programas que eu vejo muito assim no LinkedIn de abertura de vagas próprias para pessoas pretas, vagas próprias para pessoas LGBTQ+. E isso eu acho que as pessoas entendem como se estivesse promovendo ali a diversidade e inclusão. Mas, para mim, a diversidade e inclusão, ela engloba muitos outros fatores. E eu queria até que você explicasse para a gente como que ela está impactando isso na economia, porque, assim, a gente não pode também pensar que a diversidade e inclusão, ela só apenas do ponto de vista social. Ela também impacta do ponto de vista econômico. Como que estão trazendo isso, né, para essas empresas? Porque, no final do dia, muitos empresários muitos não, vou falar todos, querem lucro. E a diversidade e inclusão, ela vem impactando nesse aspecto também ou não? Ótimo ponto. Vem sim, ela traz esses impactos, não só dentro da empresa, mas fora dela. Então, por isso que a gente fala dos impactos na sociedade em si. E a diversidade e a inclusão, ela não se limita a apenas trazer esses grupos ou só fazer um crachá colorido em junho ou no dia do autismo falar sobre isso, né? Mas é interessante também trazer o contraponto de quem está trabalhando com essas ações dentro das organizações, né? Então, assim, não existe ainda tão consolidadas estratégias ou frameworks que a gente consegue aplicar para diversas empresas diferentes. Tudo que a gente vê dentro dessas empresas de diversidade, equidade e inclusão, ela surge a partir de um movimento muito espontâneo, né? Onde esses grupos subrepresentados ficaram sabendo que em determinada empresa tem um grupo de afinidade e começam a se organizar para criar também ali grupos de afinidade que são estruturas orgânicas, né? Onde essas pessoas se aliam por afinidade. Que pessoas? Mulheres fazem grupo de mulheres, LGBTQIAP+, fazem grupo de... né? E assim por diante. E esses grupos, eles são espaços de discussão, eles são espaços de expor ali os incômodos, né, que as pessoas vivenciam no dia a dia, nas rotinas, com a falta da representatividade ou, de repente, as frustrações ou dificuldades. Então, dentro desses grupos de afinidade, a gente consegue extrair, né, muitas informações importantes que elas são traduzidas em ações, né, que vão impactar esses grupos, e esses grupos, se essas ações são bem desenvolvidas, eles vão ser mais produtivos, eles vão se envolver mais, vão propor melhores inovações. Então, um tema interessante, por exemplo, quando a gente olha para uma equipe de desenvolvimento dentro de uma empresa de tecnologia, a ausência, né, de um profissional que entenda sobre acessibilidade, né? Seja um profissional, uma pessoa com deficiência ou não, mas que entenda de fato a acessibilidade, vai fazer com que o produto vá para o mercado e não atenda a essa parcela da população. Então, um exemplo aqui, né, a gente falando, eu não fiz a minha descrição. Se uma pessoa surda for querer consumir esse conteúdo, como que ele vai consumir? Vai precisar da legenda, um recurso de acessibilidade. Ou uma pessoa cega, se eu colocasse só uma legenda, ela não iria conseguir consumir esse conteúdo a partir da ausência do áudio. Então, considerar todas essas dimensões de inclusão, todos esses grupos, né? A gente pode falar de várias pessoas com deficiência, né, atípicos. A gente pode falar de pessoas mais velhas, né? Porque existe ainda dentro do nosso mercado aquele preconceito de que fiz 40 anos, não sou mais considerado para opções. A gente pode falar também de grupos sociais e econômicos. Então, uma prática antiga que ainda se faz dentro de recursos humanos é selecionar pessoas de acordo com a universidade. Então, assim, cursei direito... Deixa eu ver, gente. Não vou falar porque eu acho que vai ser antiético. Mas cursei na faculdade A. Mas eu vou preferir contratar o profissional que fez uma federal, porque a federal é ponta e ele, com certeza, vai ser melhor. Só que esse profissional que formou na A, pode ser que ele só tenha tido acesso à A porque, de repente, o curso era diurno, ele precisava de trabalhar para viver. Então, a gente pratica também essa distinção quando a gente continua com essas práticas, né? De mulheres, a gente, né, já vive aqui, a gente vê, né, a gente consegue ver. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que frequentam aqui o Inverso,
porque aqui é um espaço também de coworking. Então, assim, alguns escritórios que são os nossos patrocinadores marcam e eles vêm trabalhar aqui. E eu venho conhecendo muitos estagiários, e eu sempre pergunto para esses estagiários, né, que são de direito, aproveitando a fala que você está falando assim, e aí, onde você estuda? E aí eu comecei a escutar algumas universidades que, em escritórios muito bons, né, que os patrocinadores nossos são muito bons escritórios, bem posicionados no mercado. E aí eu comecei a escutar algumas universidades que, se fosse na minha época, e nem tem tanto tempo assim que eu formei em 2020, nunca teriam sido considerados essas pessoas. E aí, especialmente, tinha uma estagiária que ela falou assim, eu tô indo formar, e eu perguntei pra ela qual que é a faculdade, aí ela falou o nome da faculdade, e ela falou assim, a minha mãe, ela é faxineira, e meu pai, ele é gari. E eu tô indo formar agora em Direito, e eu tô nesse escritório, né, que é específico, e ela tem chance de, né, galgar novos ares, novas oportunidades, etc. E, assim, isso é muito interessante, porque a gente vê que a gente está selecionando também, a gente não, o escritório no caso, ele seleciona não apenas pelo conhecimento técnico, né, porque, de fato, algumas universidades, elas puxam mais do que outras, mas também sobre essa diversidade, de onde que você veio e o que você pode contribuir no time. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Podemos voltar? Sobre isso, Isa, eu entendo que habilidades técnicas, elas podem e devem ser desenvolvidas, né? Então, a partir do momento que a gente abre uma oportunidade para uma pessoa que não teve o mesmo acesso à educação de qualidade, e a gente cria uma estrutura, mesmo que seja simples, mesmo que seja uma monitoria, uma mentoria dentro ali da empresa e dá essa oportunidade de desenvolvimento, essa pessoa vai crescer também. E ela vai ficar tão boa quanto, ou se não melhor, porque é uma transformação social para ela. Então, se a gente for avaliar esse caso que você contou, mãe gari, pai gari, mãe faxineira, e ela, talvez a primeira pessoa graduada da família, essa oportunidade dela ocupar esse espaço causa um efeito muito positivo psicológico para ela, né, de vencer, de ter colhido fruto daquele trabalho, e ela, com certeza, deve apresentar os resultados dela também. Então, a gente, quando pensa nessas ações e vai incluir dentro dessas empresas, a gente precisa de lideranças, né, e colegas preparados para fomentar um ambiente de desenvolvimento, para entender que em alguns momentos essa pessoa vai apresentar alguma falta de conhecimento ou vai precisar de uma explicação um pouco mais detalhada, mas é ter paciência também com esse desenvolvimento. E isso é inclusificar na prática, né? É você convidar para fazer parte do time, mas também desenvolver, né? E é aí que a gente traz aqui para a produtividade. Quando a gente cria, né, ambientes mais diversos, a gente consegue melhorar, né, os nossos resultados. Vamos para o próximo. Essa é uma outra pesquisa, ela é da Robert Half, né? Então, ela traz aqui mais alguns dados que são interessantes também. Então, assim, o aumento da diversidade dentro das organizações, ela melhora a produtividade em 41%, traz impacto positivo na cultura das empresas, ela atrai e retém talentos, ela torna o ambiente mais criativo e inovador e ela atrai investidores também. Hoje em dia, né, de uns 20 anos para cá, muito tem se falado sobre ESG ou ASG, né, que são essas boas práticas dentro das áreas ambiental, de governança corporativa ou social. Então, quando a gente olha para o pilar social e vai trabalhar a diversidade e a inclusão dentro das organizações, a gente consegue perceber esse efeito muito positivo. Então, assim, sobre a melhora da produtividade, eu acho que eu acabei falando um pouco aqui para trás, e eu quero trazer esse ponto de impactar positivamente a cultura empresarial, né? O ambiente diverso, ele possibilita novas discussões, ele possibilita que as pessoas que estão interagindo ali, elas extrapolem limites ou vejam situações que não veriam antes, por exemplo. Então, quando você cria um ambiente diverso e esse ambiente também é seguro, né, você garante que um estagiário vai poder, de repente, dar uma opinião ou sugerir alguma situação, algum tema, uma melhoria de processo. Quando a gente cria esses ambientes seguros, a gente consegue influenciar muito positivamente
na estrutura cultural dessas empresas. Então, essa transformação ela está diretamente relacionada com esse aumento da diversidade. E essa tolerância também, esse acolhimento também com tudo que é diverso. Em relação à inovação, novamente, é esse o outro ponto, né? Se eu coloco, de repente, numa sala, 4 homens que estudaram na mesma universidade, que gostam do mesmo estilo de roupa, que gostam do mesmo esporte, têm os mesmos hobbies, e pedir para eles criarem uma solução, provavelmente a solução vai ser muito direcionada àquilo que eles conhecem de realidade. Mas a partir do momento que eu coloco uma mulher, eu coloco uma pessoa preta e eu coloco, de repente, uma pessoa com deficiência, essa diversidade de olhares, essa diversidade de vivências vai possibilitar que essa empresa crie serviços ou crie produtos que vão atender muito melhor uma parcela maior da população ou daquele público dela. A própria experiência do cliente, né, Raíssa? Você consegue melhorar porque você está colocando pessoas ali que têm vivência, que estão na posição de cliente, né? E nem sempre você consegue fazer isso. Exato. Melhora muito a experiência do cliente, melhora a criação de produtos que não sairiam daquela sala, né? E traz esse ambiente, eu friso na segurança, gente, porque é muito diferente você fazer parte de uma organização que tenha políticas de diversidade, equidade e inclusão bem definidas e que são respeitadas e que são, de fato, praticadas, do que as empresas que ainda não passaram por essa transformação cultural, né? São muito, vou usar o termo quadrado, são muito rígidas, né? São muito ligadas ao passado. Né? Tudo bem ter uma empresa tradicional, ok, mas essa diversidade ela influencia nessa transformação, né, da cultura da empresa. Então, a gente influencia diretamente essa inovação. Esse ponto de atrair e reter talentos ele é muito importante, muito interessante, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Né? Depois da pandemia, eu trabalho remoto. Gente, é difícil demais contratar pessoas para a área de TI. A gente tenta buscar fora do Brasil, tenta buscar dentro do Brasil, e esses talentos, eles estão indo, são fugas de cérebro. Mas é muito interessante também que, à medida que a gente cria esses ambientes diversos, e a gente tem políticas bem estruturadas, esse ponto ele passa a ser muito importante para a marca empregadora e para a marca em si. Então, hoje as pessoas, né, principalmente essa geração, né, que vem vindo agora, a geração Z, os millennials também, tendem a deixar de consumir um produto, né, por conta do desalinhamento com os ideais. Então, no momento que a gente vai contratar pessoas também, a gente não olha só o salário ou se é legal, ou eu não vou para uma startup porque tem um escorregador, né? Mas eu avalio todo aquele contexto, né? E se faz sentido, se eu vou me sentir pertencente, se eu vou me sentir bem, porque cada vez mais, né, essa geração de profissionais tem procurado esse bem-estar também. Ambiente criativo e inovador e a atração de investidores, que é o terceiro ponto. Eu acho que esse é o que tem mais, eu acho que está mais ligamento ali com a questão econômica, do impacto econômico. Por que atrai investidores a investir em ESG? Uhum. Isso ainda caminha devagar, né? A B3 hoje ela tem alguns índices que avaliam essas iniciativas ESG e, a partir dessa avaliação, recomenda determinada compra ou não determinada compra, mas tem muito relação com essa consciência também. De hoje, as pessoas têm mais consciência de que eu não vou comprar madeira desmatada sem saber de onde que ela veio, porque tem um impacto social muito negativo, um impacto ambiental terrível, e eu não vou pegar dentro da minha empresa que produz móveis e vou vender com madeira, sabe, que veio do crime. Eu, como pessoa vegana, por exemplo, não queria, mas eu não consigo, mas eu, como pessoa vegana, eu poderia escolher consumir um produto em detrimento de outro. E esses posicionamentos, eles refletem também dentro do mercado, porque essas pessoas que coordenam esses investimentos, elas, além de estarem preocupadas com esse posicionamento da marca, para onde vai o dinheiro, eles têm tido cada vez mais essa consciência social. Tanto que o ESG,
da forma como a gente conhece hoje, ele surgiu a partir de uma provocação, né, do secretário da ONU lá em 2002, perguntando para os investidores, né, para essas pessoas que colocam o dinheiro para circular, né, toda a economia mundial, o que esses empresários ou essas instituições poderiam fazer para diminuir as desigualdades ou para gerar impacto positivo. A partir dali, daquela reunião, a gente conseguiu ver o quanto que mudou. Então, a gente vê ODS para cá, ODS para lá, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, dentro de várias frentes, né, dentro da social, dentro do ambiental, e cada vez mais essas empresas, né, e esses investidores, eles são chamados a prestar contas para a sociedade. Como prestar contas? Eu não sei se vocês já observaram, mas anualmente muitas empresas que estão listadas, né, que têm capital aberto, têm que divulgar aquele relatório de relação com investidores. E dentro desse relatório tem sessões onde é preciso comunicar quais que foram as ações, comprovar, sabe, falar do plano e justificar por que cumpriu ou não. Então, passa a ser uma exigência social, sabe, essa responsabilidade, né, dentro do ESG, e esse posicionamento também. Então, é uma mudança cultural, uma mudança de paradigma, né, que a gente pode considerar que não partiu só de um grupo, mas ele foi um movimento de construção de todos esses atores. Queria te fazer uma pergunta também, Raíssa, porque... Deixa eu pegar aqui. Queria te fazer uma pergunta em relação àquele selo, né? Best Place to Work, que está muito em alta, pelo menos no LinkedIn, eu sempre vejo alguma coisa do tipo. Quais são os critérios, se você sabe falar, quais são os critérios que eles utilizam, se são critérios de ESG para poder premiar essas startups, essas empresas, etc., no mercado. E como que isso impacta também em relação a aos investidores, né, dessas startups ou empresas? Como que funciona isso? Bom, o que eu conheço da GPTW, eu já trabalhei em algumas empresas que foram certificadas, né? Eu estive presente enquanto pessoa colaboradora ou pessoa funcionária, né? Recentemente, fiz uma pesquisa para colocar a empresa também para ver se a gente conseguiria participar, porque é um resultado muito interessante e ele traz um impacto muito positivo quando a gente está pensando em marca empregadora. Mas ele não tem tanta relação com a ESG, né, no primeiro momento. Mas ele funciona basicamente a partir de uma inscrição. Então, as empresas interessadas verificam ali todos os critérios e fazem uma inscrição. E, a partir de então, todo mundo que trabalha é convidado para responder um questionário enorme, super criterioso. E depois tem uma avaliação, né, comparando os setores que essas empresas fazem parte ou não, para, assim, construir esse ranking. Mas, consequentemente, uma empresa que ela é certificada como empresa do GPTW, ela tem, sim, ambientes muito seguros, ela tem, sim, ambientes de muita qualidade de vida para essas pessoas que fazem parte. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta aqui, se tem alguém que trabalha em ambiente de governança ou compliance, que trabalha com canal de denúncias. Levante a mão. Eu queria fazer uma pergunta porque eu acho que isso, né, o G do ESG é governança, e a gente até trouxe aqui num Conversas Invertidas anterior para a gente falar sobre assédio moral no trabalho. E isso tem muito a ver com o processo de governança corporativa também. Como que você não sabe que acaba acontecendo esse tipo de coisa dentro do seu escritório, da sua empresa, e relacionando aqui com o mercado jurídico também, porque ela falou sobre atração de talentos e retenção de talentos também. Hoje eu vejo muitos estagiários denunciando, utilizando esses canais. Também tem aquele do... Como é que chama na internet que você avalia? Glassdoor, exatamente. As pessoas elas procuram muito no Glassdoor e também nesses Instagrams para saber se vale a pena ou não trabalhar nesses lugares, se vale a pena continuar e o que está acontecendo. Você já viu na sua... Como você chama? Diogo. Diogo, eu queria saber se na sua vivência você já viu se os escritórios ou as empresas elas estão tomando alguma iniciativa para prevenir isso e o que tem sido feito. A gente
Pode vir aqui. Vem. Vou te dar o microfone. Pode falar. Obrigado. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Diogo, eu trabalho no escritório Aroeira Salles, faço parte do time de compliance, então a gente trabalha também com essa questão de instalação de canais de denúncias, não apenas no nosso próprio escritório, mas também em empresas nas quais a gente atende. E a experiência que a gente consegue verificar muitas vezes é que os próprios trabalhadores dessas empresas que são atendidas, às vezes não têm conhecimento do que é um assédio moral, do que é um assédio sexual, de tipo de, digamos, tipos de atos que podem gerar algum tipo de denúncia, né, através desses canais de denúncias. Então, algo que a gente desenvolve muito com essas empresas, por exemplo, são os programas de treinamento, né? Acho que, além disso, né, a gente tem que pensar também que a partir do momento que a gente atrai esses talentos para as nossas empresas, né, eles vão chegar e eles precisam ter essa consciência, não só antes de entrar, eles vão fazer essa procura, como você bem disse, né, em sites como Glassdoor, mas uma vez que eles estão dentro dessas empresas, eles precisam também de instruções para entender, olha, isso daqui não pode acontecer comigo, isso daqui está contra as políticas estabelecidas pelas empresas. Então, algo que na experiência que a gente tem no escritório é sempre deixar, então, as políticas relacionadas à diversidade, políticas relacionadas à prevenção de assédio sexual, de assédio moral, publicadas, sabe, para acesso, tipo assim, para os empregados internos daquela empresa, empregados e empregadas internos, e também para aqueles externos, para que quando eles possam até estar checando essa empresa, eles tenham ali o acesso do que é previsto ou não, e sempre com essa importância muito grande de ter treinamentos internos. A gente, esses treinamentos tem sempre que ter, e não é aquela questão, né, de fazer um treinamento e aí achar que aquele treinamento valeu, né? Por causa que as empresas são dinâmicas, as pessoas que chegam lá cada vez mudam, pode ser que um treinamento talvez não tenha sido absorvido por maior parte daqueles que trabalham lá, então isso tem que estar em constância, né? Tem que ser feito de forma constante. Muito isso. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Altas horas, gente. Vamos lá, Raíssa, pode continuar? Acho que já deu para responder direitinho. Ótimo. Só complementando o que o Diogo falou, esses treinamentos eles são anuais, né? Então, a partir desse ano, a gente passou a ter que aplicar sempre esses treinamentos e essa conscientização. E o mais importante também é o que a gente faz depois que recebe uma denúncia, né? Quais são as ações? Isso precisa estar bem estabelecido dentro de código de conduta, que tem que estar visto e conhecido por todo mundo, né? Então, uma situação de um gestor, né, que cometeu algum ato, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser ensinado também. Pode passar o próximo. Como que a gente tem tempo? Então, aqui eu trouxe também uma outra informação interessante, que é sobre o quanto essas empresas elas têm buscado essas mudanças dentro dessas estruturas de diversidade, equidade e inclusão. Hoje ainda a gente enfrenta, né, um desafio de romper essas estruturas que já existem. Então, existe essa resistência cultural por parte da sociedade, por parte dos integrantes, por parte dos gestores também, muito em função do não entendimento da importância, ou até mesmo por uma questão de isso não vale, isso é uma coisa política, ou isso está contra mim, né? Então, quando a gente pensa em trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, a gente também precisa de fazer um trabalho de comunicação muito forte, né? Tanto comunicar o resultado, quanto comunicar os porquês, né? E como que a gente faz todo aquele processo. O que eu gosto de pensar é que a gente, enquanto sociedade, enquanto grupo, a gente já tem um senso formado, né? Então, quando a gente era criança, era assim. Só que o trabalho, né, que enquanto agentes de diversidade, equidade e inclusão que a gente vai fazer é o de educar. Então, o primeiro passo de tudo é, olha, ok, diagnostiquei, quero fazer um tanto de coisa, mas qual que é a maturidade da minha organização? Qual que é a maturidade dos meus colaboradores? Qual que é a maturidade da minha liderança? O que é que eu preciso desenvolver? Né? O que é que eu preciso ensinar aos meus líderes? O que é que eles precisam passar a enxergar?
né? Porque muitos dos vieses que a gente tem, eles são inconscientes. Muitas vezes a pessoa não faz por mal. Mas aí a gente tem aquele trabalho de vamos construir um posicionamento diferente? Olha só, isso não foi legal, tem que agir dessa forma e vamos procurar sempre melhorar. Porque errar todo mundo vai errar, claro, com certeza. Mas a gente tem que ter consciência, né? Que a todo momento algo vai mudar e a gente precisa de estar juntos aqui nessa transformação social. E um ponto muito interessante que eu gosto bastante é que que a diversidade, a equidade e a inclusão, ela gera valor para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente consegue incluir pessoas de esferas sociais mais baixas ou pessoas de grupos representados, a empresa ela cumpre a função social dela também, né? Então, ela vai proporcionar, né, desenvolvimento econômico, vai proporcionar que determinadas famílias passem a conseguir consumir. E a partir do momento que elas consomem em comércios locais, aquela comunidade também cresce, né? Então, a gente consegue observar todos esses valores que essas políticas pequenas dentro de cada empresa geram para a sociedade em si, né? Além daquilo que eu trouxe aqui né, de pontos anteriores. Eu tenho uma dúvida. Claro. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem perguntar. Né? Porque a gente sabe que a gente tem o regime CLT, né? E a gente também tem as pessoas que são PJs. E, normalmente, empresas que contratam profissionais como PJs, elas não fornecem, por exemplo, o Vale Refeição, que já ajuda muitas pessoas, o Vale Refeição, o Vale Alimentação, dentre outras políticas para não configurar uma relação trabalhista ali. Eles acham que, de certa forma, isso pode vir a configurar se você acaba oferecendo uma coisa ou outra. Mas já realizei uma pesquisa sobre isso e não necessariamente. Mas o próprio empregador, ele opta por não fornecer isso com medo. Alguém aqui é trabalhista? Vem cá. Vem aqui, turma do trabalho. Pelo menos uma representante. Pode vir as duas ou uma. Ai, gente, eu tô adorando isso. Eu vou ficar mal acostumada, Cris. Tô adorando esse programa de plateia. Seu nome, sua idade, seu signo, tô brincando. Seu nome, sua profissão e o escritório. Oi, pessoal, meu nome é Júlia, eu sou do Pessoa e Pessoa e eu sou sócia da unidade de Belo Horizonte e responsáveis pela área trabalhista aqui, do Pessoa e Pessoa. Então, acho que a gente tem um pouco de conhecimento a respeito disso. Você fala um pouco sobre isso, Júlia. A pergunta é a seguinte: por que as empresas, né, que elas não, quando elas contratam um profissional como PJ, elas não oferecem esse tipo de benefício para eles, que poderia ajudar muito, impactar socialmente? Pela questão do reconhecimento de vínculo mesmo, né, por causa dos riscos que isso acarretaria. Porque para ser reconhecido o vínculo de emprego, existem critérios que podem acarretar aí uma relação de emprego. E nisso, encargos trabalhistas. Então, se você fornecer esse tipo de benefício, pode parecer que é transvestir aí de um empregado. Então, por isso, as empresas deixam de fazer esse pagamento. Infelizmente, né, gente? Porque poderia ajudar muito. Poderia ajudar a realidade. E como é que estão as decisões jurisprudenciais em relação a isso? Já teve empregado que entrou para pedir reconhecimento de vínculo em função de alguma empresa ter fornecido isso ou não? Então, eu digo assim, que todo reconhecimento de vínculo é uma zona cinzenta. Não existe nenhuma relação que é preto no branco. Cada situação é uma específica, né? Tem vezes que a pessoa, ela não tem subordinação, ela tem completa autonomia e disso não decorre um reconhecimento de vínculo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não necessariamente por conta do Vale Alimentação haveria um vínculo de emprego, mas isso poderia ser um dos indicativos ou uma das formas que poderia caracterizar o reconhecimento. E por isso, né, a gente recomenda evitar, né, nesses casos. Muito obrigada, Júlia. Arrasou, muito obrigada. Mas vamos lá, Raíssa, você pode continuar. Já respondeu bem a pergunta. Só para incluir também, eu entendi bem a sua pergunta em relação à importância de um vale, do quanto ajuda, mas uma empresa que ela opta, né, por
contratar pessoas jurídicas, e ela tem alguma preocupação, ela pode oferecer também remunerações maiores. Então, não necessariamente vai ser um vale ou um plano de saúde que vai estimular ou vai promover a dignidade daquela pessoa que está colaborando. Então, existem outras ferramentas, né? Um ambiente emocionalmente seguro, um ambiente de desenvolvimento. São outras dimensões que a gente considera quando se preocupa e cria essas políticas. Chegamos ao fim. Ao final. Gente, eu quero interações. Vamos lá. Ninguém tem nenhuma dúvida, a Raíssa está aqui para responder. Eu queria complementar, mas eu vou ter que ir de novo. Acho que não chega o microfone. Acho que não precisa não, tem aqui, ó, aqui embaixo. Chega? Se chegar, aí tá ótimo. Primeiramente, parabéns, foi bem bacana a sua exposição. E eu queria complementar falando assim, que da nossa parte lá no Pessoa em Pessoa, a gente tem vários reconhecimentos. Prêmio Lumen, é um escritório que ele veio da Bahia. E por ter essa certa dificuldade de contratação, a gente fez um programa de trainee para negro lá atrás, e que a gente fazia essas capacitações das pessoas mesmo para integrar o escritório. E é um escritório que tem muito conhecimento de diversidade, porque a gente realmente valoriza esse tipo de pluralidade de opiniões, principalmente pela parte de inovação, porque é um escritório que investe. A gente fez maratona de inovação, a gente fez agora um hackathon, que inclusive eu participei. Gente, eu fui participante do hackathon. A única coisa que eu tenho a dizer foi: estou morta até hoje do hackathon, porque assim, virar noites para resolver problemas. Mas assim, a pluralidade de opiniões, ela impacta demais nisso para resolver soluções. E lá na minha equipe tinha devs, né, desenvolvedores, tinha pessoal de negócios de todas as idades, tinha pretos, tinha, né, mulheres, homens, enfim, era bem diverso. E, com certeza, as soluções foram muito bem impactadas por conta dessa pluralidade. Então, é uma coisa que a gente fala muito lá no escritório, a gente defende muito e levanta muito essa bandeira da diversidade mesmo. Então, foi muito bacana. E super condizente aí com a inovação, né? Com as empresas hoje. Parabéns. Obrigada, Ju. Eu queria chamar outra Júlia ali. Vou expor. A Júlia queria fazer uma pergunta sobre... Queria? Ela falou no início de Hã? hoje. Qual? E ela queria fazer uma pergunta sobre pessoas com deficiência. Sim, sim. É porque a gente fala muito de diversidade, a gente fala de cor de pele, fala de gênero, fala de LGBTQIA+, mas a gente sempre esquece que a diversidade não está só aí. A gente tem diversidades socioeconômicas e a gente também tem a diversidade dentro das pessoas com deficiência. E aí eu quero saber também, não só da Raíssa, mas de todo mundo, como que as empresas têm tomado as atitudes para inserir pessoas com deficiência dentro dos seus quadros de funcionários. Sem contar com a cota, né? Não, não vale. E assim, e quando eu falo de pessoas com deficiência, eu também falo de neurotípicos. Agradeço a pergunta. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tá? Então, visão subnormal no olho direito. E sou TDAH. Então, luto todos os dias com as distrações, com o tanto de compromisso, e medicamento, e terapia, desde sempre muito jovem. Então, sempre foi muito desafiador. Por ser uma deficiência invisível, eu sempre me senti estigmatizada. Então, hoje em dia eu consigo falar e está tudo bem, mas eu tinha medo de entrar em uma determinada empresa e ficar num cargo administrativo eternamente. E é isso que a gente vê, né? Então, quando eu passei a fronteira para o recrutamento e a seleção, comecei a ver eu ia usar uma palavra que ela é capacitista, não vou usar. Então, eu comecei a ver a correria que era para se cumprir, né, as cotas, quando a fiscalização batia. E era um tal de, vamos procurar postar vaga para
pessoas com deficiência, vagas exclusivas. E a gente começava aquele trabalho de educação e convencimento dos gestores. Olha, aqui, contrata essa pessoa, olha que incrível que ela fez curso X, tal e tal. Ah, não, mas eu não sei lidar com ela porque ela não ouve direito. E se eu precisar de falar com ela? Poxa, existem meios, dá para escrever, dá para fazer. Então, assim, existe sim esse movimento que ele é motivado pela lei de cotas. É realmente importante, né? Eu faço parte também de um grupo de pessoas com deficiência e a gente vai trocando no dia a dia, né? Esse bastidor, assim, de quem está vivendo aquilo. E é muito triste ver algumas situações de abuso, é muito triste ver também algumas situações do não entendimento daquelas limitações e também do não gerar oportunidades de crescimento. Então, uma pessoa que tem mobilidade reduzida, ela não vai fazer trabalhos físicos, mas ela pode desenvolver um trabalho intelectual brilhantíssimo. Mas a tendência das empresas ainda é ficar nesse conforto. Incluir a minha cota é tantos %, coloquei aqui num cargo de entrada, ou eu coloquei num cargo onde a pessoa vai entrar e vai sentar, e de vez em quando eu peço ela para carimbar e tal, mas estou gastando talento. E eu estou desestimulando essa pessoa, fazendo com que ela deixe de acreditar nela mesma e que ela acredite que ali é o máximo que ela pode chegar. Então, assim, as empresas elas ainda pecam nesse fomento ao desenvolvimento e, de fato, na inclusão das pessoas. Gente, contratar, todo mundo contrata, né? Mas como que eu vou incluir? Como que eu vou me preparar para comunicar com todo esse público? Como que eu vou desenvolver o gestor ou a gestora para que essa pessoa também possa ser promovida e um dia atingir cargos de liderança? Eu não vou conseguir lembrar o número, mas recentemente, depois eu posso compartilhar com vocês, essa semana foi divulgado uma pesquisa, né, que explicita bem o fato de que as pessoas com deficiência dentro das organizações não são promovidas. Então, eu acho que isso traz para a gente uma reflexão de, olha, ok, estou colocando dentro da empresa, mas quanto que eu estou desenvolvendo? E o que eu preciso fazer para gerar oportunidades de desenvolvimento e crescimento? Isso sim é incluir. Tá bem? Posso falar rapidinho? Só que eu tava na verdade, uma situação que eu já vivi. Eu sou a Nica, eu vim a convite da Michelle. Eu trabalhei numa empresa que, em 2020, sofreu uma pressão muito grande por causa de uma polêmica, né, de começar a, de fato, fazer ações maiores de diversidade e inclusão. E, de fato, a empresa contratou consultores, pessoas, e abriu um processo seletivo enorme para trazer várias pessoas, né, e capacitou vários gestores. Eu, inclusive, estava nesse meio. E o problema é que a empresa, essa questão do número, né? Eu trabalhava na área de atendimento e, obviamente, né, a minha área era muito grande, muitas pessoas, e era onde a empresa, a gestão da empresa, viu uma oportunidade grande de colocar pessoas para cargos de entrada. Então, colocou no atendimento pessoas neurodivergentes, colocou pessoas com alguma deficiência visual, auditiva e tal. E, basicamente, assim, fez um grande processo seletivo e distribuiu essas pessoas entre as áreas. Chegando no momento, a empresa, ao invés dela questionar sobre qual que é a necessidade para colocar aquela pessoa, eu era gestora da área de atendimento, eu não podia colocar pessoas, por exemplo, que tinham algum tipo de transtorno, ansiedade, alguma coisa, para atender telefone, que era realmente uma coisa muito difícil de ser feita, né? Gerava uma ansiedade grande, e nem pessoas com dificuldade auditiva e tal. Mas a empresa basicamente me fez colocar essas pessoas e, em pouquíssimo tempo, elas estavam muito insatisfeitas. E as colegas, né, as outras pessoas que trabalhavam na área, pior ainda, porque elas tiveram que assumir o trabalho que essas pessoas não conseguiriam fazer, né? E na hora de apresentar isso para a gestão da empresa, eu fui colocada como, poxa, você não quer as pessoas de diversidade e inclusão? E eu fiquei no meio termo de falar, gente, não é que eu não quero, ninguém adaptou a empresa para receber essas pessoas, né? E não era uma adaptação muito simples de ser feita. Imagina um atendimento, colocar essas pessoas. Então, eu queria ver, assim, qual que é o trabalho como consultora de diversidade e inclusão, né? Como que existe um aprofundamento não só para a gestão da empresa, mas também na funcionalidade, como que a empresa funciona, né? E como que ela se prepara estruturalmente para receber algumas pessoas. E também, assim,
é necessário eu incluir essas pessoas em todas as áreas, sabendo que talvez assim, existe uma dificuldade, uma barreira, onde a tecnologia naquele momento não alcança colocar uma pessoa ali. Assim, eu entendo que colocar essa pessoa ali é legal para a equipe inteira, para eles começarem a desenvolver, mas existe uma barreira, e como que eu trabalho essa barreira antes de fazer com que a pessoa saia antes dela sequer mostrar o resultado do trabalho dela ali, sabe? Aí, ó, a gente teve um caso concreto aqui de uma situação. Explica aí, Raíssa, pra gente. Claro. Primeiro, eu agradeço a pergunta, ela é bem interessante. Posso resumir em qual é o nível de maturidade da empresa naquele momento para absorver essas pessoas, para educar gestores e educar colegas também. Né? Então, a gente pode falar desses vieses inconscientes que eles existem, né? Eu citei, mas não aprofundei, que são aquelas ideias de que, olha, essa pessoa não pode fazer isso porque ela é uma pessoa com deficiência, ou eu não vou pedir um trabalho tão difícil para fulana, ou não vou estimular o desenvolvimento dela. Então, o primeiro ponto é a gente se educar, né? Entender. Mas já tinha passado aqui mesmo. Já. Mas cortou aí? Não? Pode continuar? Uhum. Entender que essas pessoas têm mais potencialidades do que a gente pode ver ali naquele primeiro momento. Aí, voltando no ponto da maturidade, pode ser que eu tenha um setor que ele não vai ser seguro para aquela pessoa. Eu não vou forçar a colocar ela ali só para eu ter um número ou só para eu fazer um marketing. E isso é péssimo, sabe? Porque você força uma pessoa a estar num local que ela não vai se sentir bem, que não vai fazer bem para a saúde dela. Ela vai começar a se questionar se ela é impostora, se ela é merecedora ou não. Então, forçar uma inclusão quando não se está bem preparado para isso, eu acho que é o pior caminho. Mas a partir do momento que a empresa ela consegue passar por esse patamar e já chega num segundo ou num terceiro ponto e ela já é capaz de, olha, eu tenho dinheiro em caixa, então eu vou comprar um software porque eu quero ter uma pessoa assim, com determinadas características, sei lá, uma pessoa neurodivergente para fazer teste para mim, não sei, chutando aqui. Mas aí a empresa que ela tem recurso, ela tem essa maturidade, ela vai preparar a equipe, né, que são as ações educativas, vai preparar a liderança, vai investir no equipamento, independente de quanto for ou não, e vai prestar o suporte de desenvolvimento, que aí entra esse acompanhamento, tanto do líder direto ou da líder direta, quanto das pessoas de recursos humanos, que é fazer a avaliação, ter um canal aberto, né? Esses canais de denúncia são extremamente importantes para a consolidação dessa relação. Fazer essa avaliação constante para saber, ok, a gente pode melhorar, porque é um processo de aprendizado para todo mundo, né? Tanto para essas pessoas que estão rompendo barreiras, estão rompendo limites, a gente vê pessoas assim fazendo coisas extremamente incríveis, mas a gente também vê pessoas que precisam desse apoio para que elas possam enxergar em si que tem essas potencialidades, né? Então, eu entendo muito essa ação como uma coisa que precisa levar tempo. sim. Porque a empresa me pareceu na época que ela queria resolver e apresentar esse número rápido, e ela fez pior do que se tivesse feito de uma maneira devagar, assim, porque realmente eu fiquei com um pesar das pessoas que estavam lá, porque elas não só não conseguiam trabalhar, como estavam sendo julgadas pelos próprios colegas por não... Eu não vou colocar uma pessoa que não tem uma audição para falar no telefone com algum cliente, assim, sabe? Eu acho que não faz sentido. E hoje eu vejo muita empresa fazendo isso para correr atrás do número de ESG. Me preocupa muito, assim. É extremamente preocupante. Tem consultorias muito sérias que batem, né? Primeiro nessa tecla de fazer esse processo educativo primeiro. Porque sem entender todo esse contexto, não tem como incluir com qualidade, sabe? E uma crítica muito interessante que eu via no LinkedIn, na época das demissões em massas, né, os layoffs, era o desligamento de todas essas pessoas de grupos de diversidade. Então, muita empresa que contratou a rodo foram os primeiros a serem demitidos. Valor, porque a empresa não possibilitou um caminho para essa pessoa entregar o potencial dela. Exato. E a flexibilidade é tudo no dia a dia. Então, assim, eu como sou mãe, por exemplo, gente, no meu puerpério, eu não lembrava de nada e os meus prazos, eles não eram cumpridos sempre. E eu tive um gestor,
né, um homem gestor, pai também, que foi fundamental para que eu pudesse me manter dentro do mercado, porque não sei se vocês sabem, mas as mulheres elas tendem a ser demitidas até quando a criança faz uns 2 anos. Então, eu voltei de licença, tchau, vai lá cuidar da sua criança, sua prioridade de vida. Então, o mercado ele ainda faz muito isso. Então, eu tive uma pessoa que me deu a mão e que me segurou. E nos momentos que eu falava com ele assim, que eu vou pedir demissão hoje, ele, não vai. Você não vai pedir demissão hoje, tira aí umas horas, depois você volta. E faz toda a diferença. São as primeiras políticas, né? Quando tem momento de crise, as primeiras políticas que eles sacam. Até aquela dificuldade de mensurar o retorno. A gente consegue ver o marketing fez ação X, Y, Z, trouxe tanto de dinheiro. Mas como que eu mensuro essas ações de atividade? Qual que é o retorno financeiro nisso? E demora. Falar que contratou, sei lá, agora 40% do quadro é de pessoas, né, de grupos subrepresentados é fácil, mas manter elas lá 2, 3, 4, 5 anos é a parte mais desafiadora. E pior ainda é desenvolver, né? Desenvolver para que elas cresçam e ocupem espaço. Imagina, eu sou assistente por 6 anos, cadê a minha autoestima? Elas saem logo no começo. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho para frente. Meu nome é Valquíria, já estive aqui algumas vezes, conheço algumas carinhas, não todas. E eu continuo com a mesma sensação dos primeiros encontros, né? E é muito específico do jurídico. A gente está num ambiente jurídico, né? Cadê o RH do jurídico? Quem cuida desse RH e quem dá espaço para ele trocar ideia é uma provocação. Vamos começar a fazer uns encontros de RH do jurídico? Porque ele é um agente de transformação, mas ele sozinho, ele sozinho não consegue. Né? Ele é um pontapé inicial, mas sozinho, num mar enorme, num ambiente que estruturalmente é conservador. Né? Eu tive um choque, eu vim de um ambiente extremamente disruptivo e encontrei pessoas extremamente inteligentes, mas num outro patamar. Né? E como que a gente vai achando as brechas, as trincas? Como que eu convenço um gestor a contratar aquela candidata que eu tenho certeza que ela é autista? A minha estagiária quase morreu a primeira vez que a gente fez isso. Ela, não vai passar. Eu falei, eu acho que ela tem autismo. Ela é, mas não está escrito. Eu falei, ela é. E aí, a gente vai contratar. Porque o medo vai falar que foi um erro de contratação se der errado? Eu falei, não, Lu, quem está batendo na tecla sou eu. Não foi você que está selecionando, sou eu e vai dar certo. E foi a primeira estagiária, assim, de uma leva, assim, ela fica. Porque a menina é maravilhosa. Mas se a Lu tivesse sozinha, ela teria ficado com medo. Então, assim, quantas ações existem por aí para serem implementadas e o RH morre de medo porque o dedo vai ser apontado para ele na primeira falha, que é da instituição? Né? Então, eu queria fazer essa provocação assim, para os outros escritórios. O RH é novo, imagina dentro do jurídico. Né? Será que não tem nada que a gente possa fazer para que isso seja mais rápido, para que todo mundo ganhe? Né? Todo mundo ganha, não é um ganho único. Então, eu queria fazer esse convite, ver se a gente acha um espaço, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar. Como você trabalha com RH, com base nisso, qual que são as sugestões para poder resolver esse problema que ela trouxe? E o Cris queria falar. Pode falar, Cris. Obrigada pela pergunta. É Lu, né? Valquíria, desculpa. Então, eu penso que esse convencimento ele passa pelo nosso discurso. Então, eu já percebi na prática, e assim, no dia a dia, que tem palavrinhas que, se a gente fala em determinados grupos, as pessoas vão tampar o ouvido. Então, a partir do momento que a gente consegue procurar outras palavras ou entender o nosso interlocutor para convencê-lo daquela importância, a gente consegue êxito. Então, assim, eu já notei que, assim, dependendo da orientação política ou do que a pessoa prefere, tem palavras que a gente não vai conseguir usar. Então, é justamente ter essa empatia também, entender o ponto do outro, estar aberto, né, não chegar brigando ou com pedras, mas esse processo de pegar na mão e ir com calma também, porque não é todo gestor dentro da organização que vai ter essa percepção e vai mudar a chavinha de um dia para o outro. É a persistência, é a paciência. Né? Eu já tive momentos assim, de muita frustração também, da pessoa que comprou o projeto para incluir, mas toda pessoa com deficiência era reprovada, sabe? Tive pessoa doutora em comunicação,
falando várias línguas, e não tinha uma justificativa para essa pessoa não ser contratada para uma posição de analista, sabe? E a única resposta que a gente tinha era, poxa, pode ser algum problema, e a gente, enquanto RH educador também, como que a gente vai promover essa transformação? Eu, particularmente, não tenho frustração onde eu estou. Estou apaixonada e tenho uma facilidade enorme. Sim. Mas eu percebo dificuldade, sabe? Eu queria ter mais permeabilidade em outros RHs. O jurídico, ele é muito fechadinho, né? Você pede uma informação, o pessoal faz até assim. E essa troca é tão importante. Assim, como que deu certo na sua empresa? Ah, e o que você fez que não deu bom? Porque olhar o que deu errado também ensina muito pra gente, né? Qual que é essa palavrinha que não vai falar, que a gente não pode? Eu acho que a gente pode caminhar em vários aspectos, e não só na inclusão, se a gente trouxer isso um pouquinho mais. Sim, essa construção do discurso, dessa narrativa, ela é muito importante. E um ponto interessante que você trouxe é fazer esses benches, entender o que deu certo e o que deu errado. Que quando a gente fala, né, tem uma teoria de liderança que é teoria contingencial, que a gente estuda justamente essas práticas e essas estratégias, como que elas funcionam em determinada organização, em determinado grupo, setor econômico, e não funcionam em outras, né? E a orientação dessa teoria para as lideranças é: entenda o seu liderado, entenda a estrutura externa, entenda todo o contexto organizacional para que você possa, a partir de todas essas variáveis, construir ali o seu percurso. Então, só respondendo, eu acho que é interessante mesmo essa construção dessa narrativa, né? E sempre tendo em mente que, enquanto a gente trabalha com educação, a gente está oferecendo ali um novo senso para essas pessoas, para formar, né, um outro pensamento, um outro comportamento. Então, é uma construção. Queria comentar uma coisa. Passar para o Cris. Seguinte, queria falar para os escritórios que eles podem se engajar em projetos, alguns projetos, por exemplo, como o projeto Incluir, do César. Alguém já ouviu sobre o projeto Incluir? Então, o César, só para vocês terem ideia, quão estarrecedora é a questão da diversidade, principalmente diversidade racial, dentro dos escritórios de advocacia no mercado jurídico. Menos de 1% dos sócios e sócias dos 1.000 principais escritórios do país são de pessoas pretas e pardas. Menos de 1%. Então, alguns principais desses escritórios fizeram um projeto Incluir. Já está nas principais universidades, um programa de formação com com fundos de diversas pessoas físicas e desses escritórios. E os escritórios podem se engajar e podem participar desse projeto, investindo. A gente também tem outras iniciativas, como o fundo agora Esperança Garcia, também muito lindo, do Pinheiro Neto, né, junto com uma mulher, que também está fazendo várias iniciativas de lideranças de mulheres pretas, principalmente. Então, assim, e também a gente existem petições online nesse momento também, para que a próxima ministra do Supremo seja mulher preta também, porque, né, a gente está falando aí de 2 vagas, né, uma foi preenchida por mais um homem branco e a próxima também. Então, se engajem também de maneira online para pressionar para todas essas mudanças, né? A estrutura, principalmente no mercado jurídico, ela é muito pesada, assim. Mais alguém gostaria de falar? Meu nome é Hanna, eu sou diretora jurídica da Casa Gestão Legal. E é só um relato complementando o que o Diogo bem falou e a Raíssa sobre a importância do compliance. E recentemente eu estava dando consultoria em implementação e controladoria jurídica num departamento jurídico de uma empresa, uma grande empresa. E de repente a gente caiu de paraquedas no setor de compliance. Eles basicamente nos procuraram para estruturar, fazer um projeto, porque perceberam que o canal deles era uma bagunça.
nem a própria equipe interna, de fato, tinha um procedimento, um fluxo para recebimento daquelas denúncias que chegavam para eles. Então, às vezes, os próprios colaboradores estavam confusos em como agir, qual que vai ser o processo, qual que vai ser as medidas tomadas de fato e o que vai ser efetivo para eles e para a empresa. E nem os colaboradores que estavam ali denunciando sabiam se aquilo seria seguro ou não. Eles tinham receio de fazer a denúncia porque não tinham confiança no canal. Não sabiam como e o que poderiam ou deveriam, de fato, denunciar. Então, foi um projeto assim que caímos de paraquedas, mas foi assim, incrível fazer, porque a gente conseguiu delimitar e deixar muito mais intuitivo o que eles precisavam fazer e mostrar que era seguro, era necessário ter esse canal e esse procedimento bem estabelecido na empresa. E assim, foi legal ver eles tendo esse partido, né? Perceberem que, olharam para dentro e falaram assim, realmente não tá legal. Então, vamos mudar isso? Vamos deixar mais intuitivo? Mais seguro, mais... Enfim, foi incrível, assim. Gostei bastante de atuar nisso e foi bem bacana. Oi, gente, então vou encerrar o Conversas Invertidas de hoje. Eu queria agradecer muito a nossa convidada, a Raíssa. Queria informar vocês que já temos a data do nosso próximo Conversas Invertidas também, que vai ser no dia 10 de novembro. Espero vocês aqui. O tema vai ser propriedade intelectual. O tema de propriedade intelectual ele é bem mais específico. A Flávia tá rindo ali porque ela quer todos os ingressos para o escritório. Já deixou bem claro ali, as meninas hoje já estavam solicitando todos os ingressos. Vai ser inteligência artificial aplicada à propriedade intelectual. Vai ser um tema muito interessante. A gente vai ter um gospel jurídico também, com uma atração de uma dupla aí famosa. Pra gente falar sobre essa cultura pop e também de direito autoral, que tá super legal. Enfim, great times are coming. Já diria o will.i.am do Black Eyed Peas. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por todas as mulheres que estão aqui presentes e aos 2 homens que estão aqui. E ao pessoal aqui do audiovisual, muito importante também, a presença masculina, a cota masculina, né, da empresa. Mas eu fiz questão de trazer esse tema aqui porque a gente precisa de discutir. Diversidade e inclusão é algo muito importante. Eu vejo a dificuldade que as empresas têm de promover isso. Tanto é que a gente trouxe tantos casos aqui concretos, né, pra gente poder aprofundar sobre esse tema. E eu espero que depois, quando a gente fizer a divulgação dos vídeos, as pessoas comecem a se conscientizar sobre a importância desse tema e por quê. E por que também a gente começa a discutir por que são mulheres, né? Por que a maioria das mulheres elas estão sempre presentes e os homens não? Será porque eles são menos impactados com a questão da diversidade e inclusão? Porque eles são, né? Porque o mundo é dos homens. Não sei se vocês viram aí o filme da Barbie, mas quem assistiu o filme da Barbie? Gente, muito importante, que a gente viu, né, do ponto de vista... Você assistiu, Raíssa? Não, você acredita? Nossa, eu achei muito interessante o filme da Barbie. Tem que trazer cultura pop aqui, por quê? Porque eu vou dar spoiler, tá, gente? Já tem mó tempão o filme, se vocês não assistiram, que ela traz essa perspectiva. Se o mundo fosse governado pelas mulheres, como ele seria, né? Então, assim, acho que a gente precisa de cada vez mais esse impacto mesmo. E é isso, falei demais. Estamos finalizando aí. O quê? Palmas para nossa convidada. Maravilhosa, arrasou. Obrigada, Raíssa. Eu queria dizer assim, que a casa, o espaço está aberto para qualquer movimento de minoria que queira se reunir, fazer encontros. Então, a casa está mais do que aberta à disposição. Obrigada. Aê. Gente, tem cerveja ali. É um happy hour, pelo menos, né?